Então, vamos iniciar o nosso trabalho de hoje com muita satisfação, muita alegria. Nós estamos aqui quase ao final desse ano, após as lembranças do nascimento de Jesus, e que isso possa direcionar os nossos pensamentos àquelas mensagens de bondade, a lembrança de Jesus, da família de Jesus, e que isso faça com que nós hoje possamos entender bem o Evangelho que Ele nos deixou, tirar do Evangelho a sua mensagem. Pedimos aos amigos espirituais que nos acompanham nesse instante, a Jesus, nosso Mestre, que nos envolva, recuperando nossas forças, nossas energias, e trazendo assim a paz ao coração, que possam inspirar-nos na compreensão das suas lições, e assim termos um direcionamento para o nosso dia e para a nossa semana. E assim seja. Um bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Hoje nós vamos falar meio aqui, improviso. No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Lucas. Mamon representa a riqueza, os bens do mundo. Então, quem ama demais as riquezas acaba esquecendo de Deus. É isso. Então, tudo tem que ser levado no equilíbrio. Nós estamos aqui nesse mundo justamente para aprender isso. Tudo tem que ser equilibrado. Botar aquela balança que tem dois pratos, ela tem que estar sempre equilibrada. A gente não pode exagerar até na religião. Nós não podemos ser fanáticos, não é isso? Então tudo tem que ser equilibrado. Todas as religiões, todas as crenças falam de um Deus bom e um Deus justo, um Deus cheio de sabedoria, não é isso? Todos acreditam nisso. Mas ao mesmo tempo que acreditam muitas religiões num Deus bom, também acreditam nas penas eternas, Então, não dá também para botar na balança. Se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é toda sabedoria, como é que Deus poderia criar alguém se Ele já de antemão Ele sabe, Porque Deus sabe do passado, do presente e sabe do futuro. Então, se Ele sabe do futuro, ao criar um espírito, Ele já sabe que futuramente Ele vai condenar esse espírito. E dizem que é um sofrimento que não tem fim, um sofrimento eterno. Mas será que se Deus é tão inteligente, tão capaz, será que Ele não tem um meio, não é isso, de salvar esse espírito? É justamente nisso que nós espíritas acreditamos. Através do quê? Da reencarnação. Então, através da reencarnação, é uma maneira que Deus encontrou de salvar, de recuperar um espírito que se perdeu ao longo do caminho. Porque, imaginem vocês, se nós fôssemos ter um filho,
E de antemão, a gente saberia que esse filho ia ser condenado. Não é isso? Imaginem o amor que os pais têm por um filho. E saber que um dia esse filho seria condenado eternamente, que não teria recurso nenhum para a gente resgatar esse filho. Não seria melhor então evitar de ter esse filho? Porque o sofrimento eterno não seria só para esse filho, seria para o pai e para a mãe também, né? Imagine uma mãe, né, que tem um filho numa penitenciária, por mais que ele tenha cometido um crime, né, ela está lá, amando esse filho da mesma maneira, oferecendo a oportunidade para esse filho, né? E se ela soubesse que esse filho vai se perder eternamente, ela sofreria eternamente. Então não tem como acreditar nisso, né? Tem uma história contada por Jesus que todos conhecem, né? E que havia dois espíritos que eles se preparavam para reencarnar, né? Um teria a oportunidade de vir ao mundo por uma necessidade, né, de adquirir muitos bens, de ser muito rico, não é isso? O outro, também por uma necessidade, viria privado de tudo, né, como um pobre, né, muito pobre, né? É uma necessidade, porque quem sabe esse que viria como pobre tenha sido rico, usado mal os bens, né? Teria que agora passar por uma prova justamente para aprender e reparar, quem sabe, alguma coisa que fez de mal. E o rico teria a oportunidade, né, de vir com os bens para exercitar esses talentos, né? Não só em benefício dele, mas em benefício dos outros. Porque os bens do mundo não pertencem a ninguém. Nós somos usuários. É muito comum a pessoa falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Mas na verdade ninguém tem nada. Porque se tivesse, colocaria do lado do caixão e levaria. No entanto, ninguém leva nada. Os bens ficam aí muitas vezes até para ser meios de discórdia, de disputas e assim por diante. Então, esses dois espíritos reencarnaram, um muito rico e outro muito pobre. Vejam bem, quando a gente fala da bondade infinita de Deus, né, o que Deus fez? Colocou o rico aqui numa casa que não faltava nada, né? Esse rico se fartava todos os dias, né, com muito alimento, com manjares, ele se vestia de linho branco, de púrpura, era uma coisa extraordinária, né? E Deus colocou justamente na porta dele, ali na cerca, colocou esse que veio como pobre, de nome Lázaro, todos conhecem essa história. Colocou justamente ali na porta, né? Então vejam a bondade de Deus, né? Um necessitava e o outro tinha de sobra, né? Para que o rico não precisasse andar muito, né, para exercitar a caridade, para fazer o bem. Quem sabe até na hora de sair ele tropeçava. E Lázaro que estava ali na sua porta, né? Mas conta Jesus nessa história que o rico, mas nem ligava para Lázaro. É como se Lázaro não tivesse estômago, não tivesse fome, não tivesse sede, não tivesse as necessidades que todo mundo tem, não é isso? Porque muitas vezes as pessoas, não é só esse rico, né? Tem muito rico, né, que acha que pobre, né, não tem vontade das coisas, né? Pobre, qualquer coisinha tá bom para ele, né? Agora chega no Natal,
o Natal que já passou, que foi ontem, né? Às vezes as pessoas, nossa, mas é aquela mesa que não acaba mais, não é isso? E para dar alguma coisa para o pobre, a pessoa dá alguma coisa lá que, quem sabe que já está meio estragado, sei lá, ou uma coisa muito simples demais, mas será que o pobre não tem necessidade de comer um franguinho, não tem vontade de comer um franguinho, uma coisa assim? Então, Deus, na sua bondade, oferece os meios, quer dizer, é o acréscimo da bondade infinita de Deus. Todos os dois tinham essa necessidade, né? Um de movimentar os talentos que Deus colocou nas suas mãos, e o outro, né, passar pela dificuldade, porque havia uma razão para isso. Lázaro estava naquela condição porque havia uma razão, não é isso? Mas nem por isso, né, Deus não iria oferecer alguma oportunidade para melhorar a condição dele, né? Então é o acréscimo da bondade de Deus, que colocou justamente do lado dele alguém que poderia ajudá-lo, não é isso? E o que é que tinha Lázaro? Só miséria, chagas, feridas, e tinha como amigos os cães que vinham lamber as suas úlceras, não é isso? Então olha a situação, né? Um tendo tudo e o outro não tendo nada, né? Mas o que aconteceu? Você pega um pouquinho de água. O que aconteceu? Ninguém é eterno, é isso. Então, os dois, chegou o momento, obrigado, chegou o momento dessa partida, né? De retornar à pátria espiritual e chegar lá e prestar conta, não é verdade? É o que todos nós um dia iremos fazer, porque Deus coloca nas mãos de todos nós, de todos os seus filhos, talentos, não é isso? Um tem o talento da riqueza, outro tem da inteligência, outro, e assim por diante. Ninguém é tão pobre que não tenha nada. Todos nós temos alguma coisa para dividir com os nossos semelhantes, né? Uma palavra, né? Uma palavra de consolo, de esperança, é uma coisa tão importante, né, que qualquer um pode fazer. Não precisa ser um religioso, uma pessoa que não sai do centro, coisa assim, né? Qualquer pessoa pode consolar alguém, né? Pode perdoar alguém, pode amar alguém, e assim por diante, não é isso? Então, nós temos esses talentos para dividir, mas um dia, todos nós vamos retornar de onde viemos, do mundo espiritual, né? E chegando lá, nós vamos ter que prestar conta, não é isso? É a mesma coisa, o patrão vai viajar e fala para o funcionário, você vai gerenciar aqui a empresa, né? Depois, quando a gente voltar, você vai prestar conta direitinho. Isso é comum, é normal. Assim somos nós. Aqueles que prepararam a nossa existência, né, fizeram uma avaliação da necessidade que nós teríamos, né, para melhora do espírito, e reencarnamos no lugar certo, no momento certo, ao lado das pessoas certas. Nada está errado. Muitas vezes é nós que não aceitamos, não é isso? E vai chegar esse dia que nós vamos voltar à pátria espiritual e vamos fazer esse acerto, não é isso? É o que aconteceu com o Lázaro e com o rico, né? Então Lázaro passou por todas aquelas dificuldades, né? E se ele tinha alguma coisa para reparar, ele reparou. Através do quê? Do sofrimento, né?
voltou e Abrão o acolheu, né? E o rico chegou ao mundo espiritual passando por uma necessidade terrível, né? Porque quem está habituado só com as coisas materiais, né? Então, é a comida, aquele sossego, descanso, né? Chegou no mundo espiritual, não tinha isso. Então, ele estava privado de comer, de beber, porque não tinha, né? Imagine quem estava habituado o dia inteirinho, né? Só, como se diz, manjando, né? Chegou lá, não tinha. Então o sofrimento dele era intenso. E ele levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro no seu seio. Aí ele pediu. Você vê como que ele conhecia, sabia até o nome. Falou: Abraão, pai Abraão, manda Lázaro. Você vê como que ele conhecia? Manda Lázaro vir aqui, molhar o dedo na água e passar na minha boca, porque eu estou sedento. É isso. E nessa hora, a hora que a coisa está por aqui, aí conhece, lembra o nome, lembra de tudo, né? Mas na hora que Lázaro estava no seu portão, ele não se lembrava, não se importava. Isso. Aí ele pediu que Abraão mandasse Lázaro lá para resolver o seu problema. Mas Abraão respondeu, né? Entre Lázaro e você existe um abismo. Né? Mas que abismo seria esse? Seria que é um abismo material, coisa assim? Não. Era o abismo do merecimento, da condição espiritual em que um se encontrava e que o outro se encontrava, porque não era justo, né, que os dois estivessem na mesma condição, lá no seio de Abraão. Porque o rico não tinha feito nada. Deus tinha oferecido tudo a ele e ele não tinha feito nada, né? Era justo que ele passasse pelo sofrimento, pela dificuldade, para avaliar, né, os bens que ele tinha e não fez mau uso, né? Aí então o rico diz assim: então manda que Lázaro, né, retorne. Eu tenho mais 4 irmãos, que ele vá falar com os meus irmãos, né, para que não venha suceder a eles o que está acontecendo comigo. Aí Abraão diz assim: mas não adianta, né? Mesmo que um dos mortos, né, retorne, né, eles não vão escutar. Se eles quiserem, eles que ouçam Moisés, né? Porque não adianta. Você vê, nós espíritas, nós estamos em contato com aqueles que já morreram, desencarnaram, não é isso? Constantemente. Quem frequenta a casa espírita e participa de uma reunião mediúnica, né, todos os encontros que tem, as reuniões, conversa com os espíritos, não é isso? E no entanto, será que nós melhoramos muito com esse contato? Será que nós melhoramos muito ouvindo a narrativa de espíritos que estão em sofrimento? Não é comum? Quantos espíritos chegam até nós falando das suas dificuldades lá no mundo espiritual? Mas nós muitas vezes nos acomodamos, né? É ele que está sofrendo, né? Achando que nós que somos espíritas estamos livres disso. Só que tem uma coisa: Jesus disse que a quem mais é dado, mais será exigido, né? Quando a gente escuta isso, a gente coça a cabeça, né? Porque a nós espíritas muito é dado, né? Através do conhecimento, daquilo que a doutrina nos fala, aquilo que a doutrina nos revela, não é isso? Então essa história, né? Essa história é interessante porque Abraão diz assim: é justo
que Lázaro esteja agora, né, bem, e você em sofrimento. É justo que aqueles que cometem males aqui na terra, quando desencarnarem, passem por sofrimento. Porque é justo aqueles que foram bons estejam recompensados por tudo aquilo que fizeram. Porque muitos dizem assim, mas se na hora lá que você está próximo da morte, se você aceitar o Cristo, pronto, está tudo resolvido, né? Ou se você se arrepender dos seus pecados, está tudo resolvido. Mas isso não é justo para aqueles que foram bons a vida inteira, não é isso? E um outro que só espalhou males, nos 5 minutos finais da vida, ele se arrepende, ele aceita o Cristo. Quem é que não faz isso, né? Então ele também está salvo. Isso não. A justiça de Deus não é dessa maneira. Isso. Nós teremos que reparar todo o mal que tenhamos causado. Se a gente olhar o mundo em que nós vivemos, né, é um mundo de muito sofrimento, né? A gente vê pessoas que sofrem muito, porque é um mundo de prova e expiação. Nós não estamos num mundo que a felicidade é completa. A pessoa até pode ser feliz por alguns dias, algumas semanas, não é isso? Mas o sofrimento nos acompanha. E mesmo aqueles que aparentemente estão bem, né? Mas às vezes tem alguém da família que está passando por um sofrimento, por dificuldade. Então, ninguém pode ser feliz ao lado de alguém que está sofrendo. É isso. Então, a felicidade, o próprio Jesus disse, ainda não é deste mundo. É isso. Por isso que Jesus veio falar do mundo espiritual. É isso. Aonde, quando perguntaram se ele era rei, ele falou, sou, mas não deste mundo. É isso. Então, veio anunciar o mundo espiritual, né? Que é o mundo eterno. A eternidade pertence ao espírito e não ao corpo. Mesmo quando a terra se transformar, né, ser um mundo regenerado, aqueles que reencarnarem aqui não vão viver aqui eternamente. Vão fazer mais um estágio aqui, mas retornarão à pátria espiritual. Então nós somos espíritos. É isso. Quem tem medo de espírito tem medo de si mesmo. Não é isso? Porque nós somos espíritos. É isso. O que é eterno é o espírito, né? Vocês já conheceram alguém que tenha 200 anos? Eu, pelo menos, não conheço ninguém. Quer dizer, então, o corpo é uma coisa transitória, né? Vai envelhecendo. Cada dia que a gente olha no espelho, tem uma ruguinha a mais, o cabelo está mais branco, vai caindo, né? É toda essa mudança que vai fazendo com que cada dia nós vamos nos aproximando da morte física, né? O tempo, a gente até fica feliz, nossa, né? Acabou o ano, não sei o que, né? A gente devia chorar, porque não é isso? Passou tão depressa, né? E cada dia que passa, nós estamos mais, é um passo que nós damos para chegar o dia da gente deixar essa vida aqui. É isso.
Mas o que nos conforta, o que nos consola, né, é que nós somos espíritos. Então quem tem medo de espírito, né, tem que avaliar bem, porque o que vai sobrar disso aqui é o espírito, né? O espírito é que vai continuar, não é isso? E não vai haver grandes mudanças, não é isso? O que eu sou, o que vocês são nessa vida, a hora que a gente acordar lá do outro lado, se muita gente até orar por nós, nós vamos acordar mais cedo. Aí nós vamos diante de um espelho, porque lá tem espelho também. Nós vamos olhar e somos nós mesmos, né? Quem leu aquele livro da Patrícia, né? Ela despertou no mundo espiritual e olhou, viu que ela estava com aquela roupa que ela gostava, né? Olhou lá no armário, estavam as roupas dela, não é isso? Tudo vai se materializar lá, não é isso? Eu estou falando de espíritos assim, de uma certa categoria, né? Porque tem muitos que vão despertar, né? É até bom a gente não falar, num lugar terrível, não é isso? Mas mesmo que esses espíritos cheguem num lugar de muito sofrimento, né, que vai lhes parecer que aquele sofrimento é eterno, não será eterno. Porque a bondade de Deus vai encontrar um meio de resgatar esses espíritos. Eles podem passar muito tempo lá, passando pelo sofrimento, volto a dizer, porque é justo, não é isso? Vão sofrer até eles se arrependerem. Se arrependerem, eles vão ser resgatados, vão receber todo um atendimento de esclarecimento, né? E se prepararem novamente para voltar. Porque diz um ditado, né, que aqui se faz e aqui se paga, não é isso? Então, eles vão voltar, né, aprender a respeitar as leis divinas, né? E assim sucessivamente, através de vidas após vidas, nós vamos nos engrandecendo, nós vamos adquirindo, porque a gente não volta aqui só para sofrer, não, só para resgatar. Nós voltamos para aprender, né? Porque chegará um dia que o nosso espírito será dotado de todos os conhecimentos que existem no mundo, não é isso? Então, as reencarnações é justamente isso, aprender. Deus nos criou simples, sem conhecimento, e nos deu a eternidade para a gente fazer as conquistas que o nosso espírito necessita, não é isso? Então, quando nós chegarmos lá no nosso destino, né, nós vamos olhar para trás e ver toda a caminhada que nós fizemos, né? Aí a gente vai dizer, eu consegui vencer as dificuldades, lógico, com a ajuda de Deus, né? Mas eu consegui. É um mérito de uma caminhada, isso. Porque imagine se alguém só cometesse males e alguém passasse a mão na cabeça dele e falasse, você vai para o céu. Aí ele ia olhar para trás e falava assim, mas como que eu estou aqui se eu não fiz nada para merecer? Não é isso? Agora, esses espíritos que estão numa condição de espíritos felizes, eles olham para trás e eles vão ver a caminhada que eles fizeram. Assim somos nós. Por isso que nós temos que aproveitar o tempo que Deus nos oferece aqui neste mundo, né? Procurando fazer o melhor possível, né?
para que quanto mais a gente trabalharmos o nosso espírito, mais cedo nós vamos chegar lá no nosso destino. E quanto mais a gente demorar, retardar, mais nós vamos sofrer, né? Porque se o espírito imperfeito vive num mundo imperfeito, é só sofrimento, é só dificuldade. À medida que ele vai melhorando, também Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, nós não vivemos só aqui na Terra. Sabemos que nós já podemos ter morado em um outro planeta, não é isso? E também podemos reencarnar futuramente num outro lugar, né? Espero que não seja nesse planeta que estão falando aí, né? Que essa limpeza que vai haver na Terra, os espíritos vão reencarnar num planeta bem primitivo, né? Então aí a coisa vai ficar difícil, né? Nós vamos aprender a usar flecha, arco e flecha, essas coisas aí. Reaprender, porque nós já tivemos isso lá no nosso passado, né? Mas é isso. Vamos analisar essa história de Lázaro. Ela tem muito conteúdo, né? Porque ela mostra os dois lados, né? A vida aqui e a vida do lado de lá. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine nesse restinho de ano, não é isso? Que a gente possa aprender tudo aquilo que nós passamos agora, né? Com essa pandemia aí, que são lições, né? Lições muitas vezes dolorosas, mas trazem ensinamentos, né? Para que a gente aprenda cada vez mais a nos amarmos uns aos outros. Muita paz a todos. Nos momentos finais dessa nossa singela reunião, nesse domingo, quando nós somos presenteados novamente ao voltar a essa casa de amor e de luz. Que coloque em cada coração, Senhor, o exercício do bem, o exercício da caridade, o exercício do perdão. Como canta o seu Evangelho, quando nos fala de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. A nossa gratidão, Mestre amigo, por estar sempre conosco, nos estimulando a fazermos de nós criaturas melhores. Que a paz do seu amor e da sua luz fortaleça a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que essa casa seja sempre o porto seguro para todas as almas ainda em aflição, no conhecimento do seu Evangelho, que possamos nós caminhar e nos fortalecer. A nossa gratidão a todos os nossos amigos espirituais que dirigem a essa casa, que dirigem esse nosso Evangelho. Nossa gratidão ao Paizinho, a nossa Mãezinha, que sempre estão conosco, nos apontando o trabalho a ser feito. E que tenhamos não só esse dia, mas esses 365 dias que se aproximam, nas nossas tarefas, que elas sejam bem-sucedidas, que elas sejam sempre amparadas, que elas sejam, Senhor, na união de todos os nossos amigos espirituais, nos fortalecendo. E nós, aqui encarnados com essa nova tarefa, possamos nos empenhar
para que tudo possa ser como o Evangelho do Cristo. Obrigada, Senhor, por mais uma manhã que chega e nós, no corpo físico, vamos caminhando e vamos exercitando o amor e a paz. Que assim seja, Senhor. Que assim seja.